Graça e paz, igreja. Senhor nosso Deus, nos abençoe. Nossos pequeninos de 2 a 5 anos podem ir ouvir a palavra de Deus com a tia Duda. 2 a 5 anos. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 20. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, a partir do verso de número 20. Muito obrigado. Amém, meus irmãos? Se a sua Bíblia for diferente da minha, você vai poder acompanhar a leitura pela projeção. Diz assim a palavra do nosso Deus. Daniel 9, a partir do versículo 20. Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Saiba e entenda isto: desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Vamos orar. Senhor, fala ao nosso coração e nos dê entendimento da Tua palavra revelada. Mais uma vez, Deus, nos achegamos diante de Ti, humildes, ó Deus, porque reconhecemos a necessidade que temos da Tua palavra, da Tua voz, de que o Teu poder, ó Deus, o Evangelho da graça se manifeste no nosso entendimento, no nosso coração. Ó Deus, que esse culto seja marcado pelo poder que vem de Ti, pelo poder que exalta o Teu nome, pela graça que manifesta a Tua bondade, a Tua misericórdia para com o Teu povo. Por isso, fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Daniel, capítulo 9, revela que Deus dá atenção àqueles que buscam a sua presença. Deus se volta àqueles que o reconhecem como Deus na sua vida e o buscam. E como diz o capítulo 9 de Daniel, e o buscam em oração. E buscam a Deus, e dialogam com Deus, e se relacionam com Deus, expressam diante de Deus a sua adoração, o seu louvor, mas também colocam diante de Deus a sua necessidade. Daniel capítulo 9
não destaca Daniel como o personagem principal e as suas virtudes, mas destaca, na verdade, a bondade de Deus. Como Deus, sendo tão grande, Ele é capaz de ouvir e responder as nossas orações. Daniel, ele diz na sua necessidade: Senhor, ouve, Senhor, atende, Senhor, socorre-nos, Senhor, perdoa-nos. É o que ele ora no versículo 19 do capítulo 9. Não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Há um homem que ora a Deus em busca de promover a glória de Deus, o louvor do nome do Senhor em toda a terra, e ele ora com urgência: Deus, restaura o teu povo, porque o Senhor é glorificado por meio das nossas vidas, por meio da cidade de Jerusalém, que naquele tempo tinha um simbolismo, tinha um significado muito especial para o povo de Deus, porque Deus se revelava, se manifestava por meio de sacrifícios que eram oferecidos no templo. E o que a gente vê no capítulo 9, de fato, é Deus generosamente respondendo a Daniel. Algumas orações a gente ouve de Deus o espere, o agora não, aguarde. Mas Daniel, ele experimenta uma resposta imediata de Deus. Deus misericordiosamente responde a Daniel. E revela a Daniel algo que vai trazer segurança ao seu coração, vai trazer firmeza à sua fé. Foi o que nós cantamos aqui, firmes nas promessas do Senhor. Deus então trouxe uma promessa à consciência de Daniel, ao coração de Daniel, para que Daniel revelasse ao povo aquilo que Deus faria. O sofrimento do seu povo iria cessar. Essa é a tônica da ação de Deus, do que Daniel revela a nós. O sofrimento do seu povo tem fim. Nós não sofreremos para sempre. E eu tenho certeza que essa é uma necessidade que precisamos ouvir dioturnamente. Sempre. Nosso sofrimento, ele terá fim. Nós podemos experimentar coisas boas e bênçãos de Deus aqui e agora, mas a realidade que Deus tem para nós, ela é futura no que diz respeito a desfrutarmos de todas as bênçãos que Cristo conquistou na cruz por nós. Como, por exemplo, estarmos livres de pensar e de agir contra Deus e a sua palavra. Deus responde a oração. Deus atende ao seu povo e Deus mostra a sua vontade a cada um de nós. Se você acompanhar comigo, você vai ver que Daniel, no capítulo 9, versículo 1, ele começa orando. E a oração de Daniel é interrompida. O texto vai dizer que Daniel, ele está clamando a Deus, ele está se humilhando, ele está orando por si, pelos seus pecados, pelo pecado do povo, e a oração é interrompida. Ou melhor, ela se transforma então em um diálogo, porque Deus envia o anjo Gabriel, o mesmo anjo que é descrito no capítulo 8, no versículo 16, para estar com o profeta e explicar ao profeta. Meus irmãos, preste atenção, por mais que a Bíblia fale de que hajam coisas ocultas, coisas que Deus não revelou nesse tempo, a fé cristã não é uma fé ocultista. A caminhada cristã, ela se baseia na revelação que Deus faz de si mesmo na sua palavra. Então nós não somos uma religião de mistérios. Quando nós nos reunimos para adorar a Deus, só é possível sermos edificados por Deus à medida que a gente é alcançado no nosso entendimento, primeiro, no nosso coração, pela verdade de Deus. Nós não conseguimos amar a Deus e responder com gratidão, com louvor, com uma vida que busca honrar a Deus, se nós não compreendermos o que Deus quer dizer sobre si mesmo, o que Deus quer dizer sobre os seus feitos, o que Ele vai fazer nas nossas vidas. Por mais que possa parecer algo mais espiritual, mais poderoso, aquela situação onde as pessoas, elas estão eufóricas, estão entusiasmadas, elas estão empolgadas
mas não há entendimento sobre Deus e sobre a sua vontade. Deus, ele está comprometido em se fazer conhecido, em mostrar quem ele é. E o envio do anjo Gabriel, de fato, é para que Daniel tenha respostas necessárias para aquilo que ele precisava entender sobre o sofrimento do povo de Deus. Se você ler capítulo 8, capítulo 9, você vai ver que Deus fala de um sofrimento, perseguição para o meio do seu povo. Deus está dizendo para Daniel: Daniel, eu me importo com o meu povo, e eu falo ao meu povo, e o meu povo me conhece, o meu povo conhece a minha verdade, a minha vontade, o que eu tenho a fazer na vida do meu povo. Deus, quando envia o anjo Gabriel, ele mostra o cuidado que ele tem para com os seus. Ele fornece ao seu povo na história proteção. Ele dá atenção ao seu povo em todo o momento. Uma vez eu contei aqui que na minha adolescência, quando eu ainda não era um cristão professo, uma jovem, ela foi acometida por uma enfermidade, por um câncer. E eu me lembro que os alunos, o pessoal da minha sala, que era mais próximo a ela, foi fazer uma visita. Na verdade, ela era cristã, ela havia crescido na igreja. E naquela visita, o pessoal foi dar apoio. No primeiro momento ela não quis, porque havia ficado carequinha e era uma menina, e ela ficou muito envergonhada com aquilo. Então, em determinado momento, ela recebeu a visita, e aí alguém perguntou a ela: você tem orado a Deus, você tem buscado a Deus, como que tem sido os seus dias e tudo? E ela disse algo que para mim foi muito impactante. Ela falou assim: olha, eu não tenho orado muito a Deus, porque Deus tem coisas mais importantes a se preocupar e a se importar. Meus irmãos, o nosso Deus, ele é capaz, ele é soberano. Deus, ele tem a total capacidade de se importar com as nossas vidas individualmente. Embora ele tenha um povo, Deus é capaz de prover, de sustentar, de cuidar, de consolar, de encorajar, de corrigir, de forma pessoal, particular, individualizada, cada uma das suas ovelhas. Jesus, no capítulo 10 de João, diz que o Senhor chama cada uma das suas ovelhas pelo nome. Não pela senha, não pelo CPF. O Senhor conhece-nos individualmente. Ele é o supremo e ele é o bom pastor das ovelhas. O Senhor nos conhece, e Daniel deixa claro para nós que o Senhor, ele se importava com a sua vida. Daniel, assim como os anjos na Bíblia, estão para mostrar que Deus abençoa o seu povo, enviando, dando ordem aos seus anjos. Nós não cremos em anjo da guarda, o anjo que dá um tratamento pessoal para cada cristão, o anjo que ele é um anjo que recebeu uma missão individualizada. A Bíblia não diz isso, mas a Bíblia diz que os anjos são, o autor aos Hebreus diz isso, os anjos são seres ministradores, ou seja, servos de Deus, para cumprirem as ordens de Deus, a serviço do povo de Deus, da edificação do povo de Deus. Então Deus deu ordem a Gabriel para que Gabriel pudesse falar a Daniel. E se você observar, o capítulo 9 diz que quando Daniel ele se manifesta no versículo 21, diz assim: sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior. Isso é maravilhoso. Daniel vê Gabriel. Gabriel, ele não tinha se encarnado como anjo. Mas o que a Bíblia vai dizer é que Gabriel se manifesta a Daniel como um homem, de modo que Gabriel conseguisse dialogar, conversar com Daniel. Isso mostra, irmãos, tanto o poder de Deus como a condescendência de Deus, a misericórdia de Deus. Deus trabalha, se esforça, se dedica para que o homem consiga ser alcançado pela sua palavra, para que a vontade de Deus possa se acomodar à nossa capacidade de compreensão, para que a gente receba a instrução. Se você observou na leitura,
Daniel ele vai orar e vai deixar claro que Gabriel se manifesta no versículo 22. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse. Gabriel se manifesta, mesmo sendo um anjo, como um homem, como um mestre, como um instrutor, como um edificador. É algo maravilhoso. Eu não sei se eu desmaiaria, depois ia acordar, depois iria desmaiar de novo, se eu fosse Daniel. Mas Deus faz com que Daniel conseguisse. Imagina se Gabriel se manifestasse com todas as suas asas, com a beleza de um anjo, ou como uma outra criatura. Certamente Daniel ficaria assustado. E aqui Deus se faz conhecer por meio de Gabriel. O versículo 21 e 22 diz assim, acompanhe comigo, deixe a sua Bíblia aberta. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, ou seja, Deus enviou Gabriel para levar entendimento. Ele é o intérprete de Daniel. Ele revela ao profeta o que ele deveria registrar em nome de Deus, ou seja, o que procede de Deus. E o que hoje está registrado na Bíblia é tudo o que nós precisamos conhecer sobre Deus e a sua vontade. É isso que Deus está fazendo com Daniel. Daniel, revela essas verdades ao meu povo. É isso que o meu povo queria saber. Mas eu tenho outras dúvidas. Queridos, Deus não vai se acomodar às nossas expectativas. Isso é muito importante nós aprendermos sobre Deus. Por mais que Deus se revele, por mais que Deus mostre a sua vontade, por mais que Deus ensine, Deus jamais vai sentir pressão ou vai se sentir tentado a agir de modo que a gente, por causa do orgulho, por causa de soberba, por causa de autossuficiência, possa entendê-lo como nós queremos compreendê-lo, ou que ele haja na medida que nós queremos. Então o que Deus revela de si está na sua palavra. A vontade dele está na sua palavra. O que Deus faz aqui é capacitar Daniel, para que Daniel não adore um Deus desconhecido, que não fique tateando, mas que ele saiba qual Deus que ele serve. Qual o motivo da visita? Daniel, ele recebeu o anjo Gabriel, e acompanhe comigo o texto. O anjo diz para Daniel algo que, meus irmãos, todos nós precisamos ser lembrados, porque essa é uma verdade para todos os cristãos. Versículo 23. Quanto a você, quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo, instruir, explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Porque Deus o ama muito. A pergunta que eu faço é: essas palavras são ditas somente a Daniel? Ou cada cristão pode dizer, porque Deus me ama muito? O apóstolo Paulo ele vai dizer, pois Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. O apóstolo João, ele vai dizer que nós amamos, porque Deus nos amou primeiro. A gente pode até entender que Daniel, ele tinha uma peculiaridade. Meus irmãos, todo cristão, ele é amado por Deus. Assim como o pai, que tem mais de um filho, ele naturalmente ama os seus filhos, ele ama todos os filhos, mas quando ele percebe que um filho é mais obediente, que um filho é mais disciplinado, que um filho é mais cuidadoso em honrar os pais, certamente esse pai que ama todos os seus filhos, essa mãe que ama todos os seus filhos, se agrada de forma especial naqueles que são obedientes. Isso é uma verdade em relação a Deus. Nós não podemos dizer que, embora Deus aceite-nos todos de igual forma, perdoe-nos a todos em Cristo Jesus, aqueles que são abençoados por Deus
não são da mesma forma consagrados a Deus. Nem todos os filhos são da mesma forma dedicados a Deus. Nem todos os filhos se apegam aos mandamentos de Deus da mesma forma. Então, a aceitação, ela é incondicional. Uma outra forma de entendermos isso é a seguinte coisa. Você, na sua escola, teve lá professor de português, de matemática, de outras matérias. E aí você deve honrar e respeitar todos os professores. Mas nós não conseguimos admirar todos os professores da mesma forma, porque alguns amam o que fazem, porque alguns fazem com excelência, e esses conquistam admiração. Jesus não disse que em todos em Israel havia a mesma fé. Ele disse isso ao chefe da sinagoga. Jesus disse isso ao centurião e disse isso à mulher cirofenícia. Da mesma forma, todo cristão, ele é amado por Deus. Mas se a gente olha para a vida de Daniel, a gente vê Daniel sempre com uma postura de fidelidade, de uma postura inegociável diante de Deus, uma postura de alguém que não barganha a sua integridade diante de autoridades tiranas, autoritárias de fato. Daniel é alguém distinto no que diz respeito a buscar a Deus. Nós não somos igualmente consagrados. Nós não somos igualmente dispostos a responder a Deus da mesma forma. Você quer ver um exemplo disso? Jesus foi recebido na casa do fariseu Simeão. E a Bíblia vai dizer que entra uma mulher ali e se prostra aos pés do Senhor, e beija os pés do Senhor, e enxuga os pés do Senhor com seus próprios cabelos, e aquele homem começa a julgar aquela mulher. Se esse homem soubesse quem essa mulher é, uma pecadora, ele não aceitaria isso. E Jesus conta uma parábola e mostra que quem é muito perdoado, muito ama. Jesus está dizendo, sabe por que ela ama muito? Porque ela reconhece o perdão. Sabe por que muitos respondem com pouca fidelidade, com pouca disposição de se sacrificar? Porque não valorizam o que Cristo fez. Então tudo indica que Daniel, ele percebia o poder, ele tinha uma convicção de fé, e ele tinha uma disciplina de oração, ele tinha uma disciplina de leitura da palavra, que ele era firme porque lia a palavra, e lia a palavra porque era firme. Isso certamente fazia com que Daniel fosse alguém muito amado no céu. Daniel, eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Coisa maravilhosa de ouvirmos, irmãos. Deus nos ama muito. Ele não nos ama pouco. Deus nos amou tanto que deu o seu único filho. Seu filho igual em essência, em natureza, em atributos. Ele deu o seu único filho para morrer por injustos. Ele provou o seu amor por nós. Deus reconhece aqueles que são servos valorosos diante dele. E é claro que muitas vezes Deus, ele vai não só reconhecer, mas vai tratar, ele vai agir. Se a gente olha, por exemplo, aqueles que foram incrédulos quanto à promessa de que Deus daria Canaã, os 10 espias, aquela geração, ela ficou pelo meio do caminho, e somente Josué e Calebe daquela geração entrou em Canaã. O fato da Bíblia dizer que Deus nos ama não pode nos levar a responder a Deus com uma graça barata, com uma graça que não traga sacrifício, que não traga esforço. Na verdade, a nossa vida, ela diz muito sobre o conhecimento que temos de Deus, o amor que temos por Deus, por Ele, meus irmãos, por Ele. Daniel, a oração dele mostra que ele estava cercado por um povo pecador, por um povo que não estava voltado para Deus, arrependido e quebrantado, e ainda assim, Daniel era um homem dedicado a Deus. Nós precisamos aprender com Daniel. Nós precisamos aprender com Daniel. Quando a gente começa na nossa caminhada a justificar
a falta de disposição para orar, a falta de amor pelas Escrituras, a falta de disposição de servir a Deus com os nossos dons, o desejo do nosso coração de nos reunirmos com o povo amado de Deus para adorar e colocamos a comparar a nossa vida com a dos outros. Meus irmãos, sobre aqueles que são imaturos e fracos na fé, nós devemos orar e pedir a Deus que tenha misericórdia, mas não nos acomodarmos àqueles que são lentos em responder a Deus com gratidão. Daniel não ficou, mas e fulano não ora? Também não vou orar não. Mas e fulano não tem essa pontualidade, não tem esse gás. Mas ele continua buscando a Deus. Depois, a gente fica com a certeza de que Daniel é amado. O anjo vem até ele da parte de Deus, debaixo da ordem de Deus, o soberano, para explicar aquilo que Deus quer ensinar. E a partir do verso 24, então, Daniel ele vai receber uma explicação, uma orientação, do verso 24 ao verso 27, extremamente difícil, que por isso nós não falamos de todo o capítulo 9, que é quando Daniel ele vai falar das 70 semanas que estão determinadas para o seu povo. Deus ele traz essa profecia a Daniel e nós temos dito aqui claramente que Deus está falando a gente simples que precisa entender a sua palavra. A visão ela é de um tempo determinado para o povo, para a cidade, coisas que Daniel estava orando. Então o povo deveria entender que essa visão correspondia a um tempo determinado para o sofrimento do povo de Deus. Na verdade, meus irmãos, muitas das dificuldades que são encontradas na explicação de Daniel, capítulo 9, 24 a 27, é por uma abordagem bíblica muito infeliz, não adequada, de interpretar o Novo Testamento a partir do Antigo, e não o contrário. Quando a gente olha para o Novo Testamento, o Novo que explica o Antigo. Aquilo que era sombra do que Cristo viria, a imagem que a sombra apontava, que estava chegando, já chegou até nós. E agora a gente consegue explicar algumas coisas do Antigo a partir do Novo. A dificuldade que muitos têm de entender Daniel 9, 24 a 27 é porque querem explicar aquilo que é dito no Novo Testamento de forma tão clara a partir de coisas que são mais complexas. A gente tem falado que Daniel é uma literatura apocalíptica que usa de linguagem extraordinária, fantástica, de números que são necessariamente interpretados de forma simbólica e não literal. O que esse texto aqui quer dizer, então, 70 semanas, é de que não são literalmente 70 semanas. Se a gente olhar para o original, esse texto aqui poderia ser melhor interpretado por 7 setes. Não necessariamente 70 semanas. 7 vezes o número 7. E a gente sabe na Bíblia, pelo Antigo, pelo Novo Testamento, que o número 7 tem uma ideia de plenitude. É o tempo completo. É o tempo certo, é o momento exato, vai concluir o tempo. Então é exatamente isso que Deus está dizendo por meio de Daniel, e o seu povo conseguiria compreender isso. Acompanhe comigo a partir do versículo 24, para a gente acompanhar aqui o propósito de Deus, que ele vai trazer aqui 6 imediatas aplicações para esse tempo que é descrito aqui de 7 setes, ou 70 semanas, a partir do versículo 24. O que vai acontecer? Primeiro, é dito que cessará a transgressão. Ou seja, o povo de Deus estava em grande rebelião contra Deus e precisava de resgate, de redenção. Isso aconteceu por meio de quem? Por meio de quem que cessou a transgressão, ou os efeitos da transgressão. Quem é o nosso libertador que fez cessar a transgressão? E a Bíblia vai dizer, vai apontar para Cristo. Ele é
o que viria para cessar a transgressão do seu povo, para nos redimir dos nossos pecados, para quebrar o poder da condenação do pecado. Se a transgressão nos condena, o sacrifício de Cristo cessa o poder da transgressão. Uma das maneiras didáticas de entendermos isso é quando Cristo morreu por nós, ele cessou o poder do pecado, a condenação do pecado, mas ainda nós vivemos sobre o efeito da presença do pecado. E depois o texto vai dizer para dar fim aos pecados, ou seja, o pecado é o que causa separação entre Deus e o homem. O que impede o relacionamento de Deus com o homem é o pecado. E Cristo é aquele que reverte a história e reconcilia o pecador com Deus. Jesus vem para dar fim aos pecados. Nós, na prática, somos pecadores. Nós, na prática, pecamos. Mas Jesus veio para fazer com que, mesmo sendo nós pecadores e não decididos a viver na prática do pecado, nós temos agora condições de ter um relacionamento com Cristo. Ao fim dessa separação por meio de Cristo que nos reconcilia com Deus Pai. Capítulo 9 ainda vai dizer que Cristo vem para trazer a justiça eterna. Aqui, Gabriel está falando de Cristo, daquele que veio da parte de Deus como a manifestação tanto do amor que nos faz ser perdoados, que fez com que Cristo morresse em nosso lugar, mas também Cristo é a manifestação da justiça de Deus. Hoje pela manhã nós temos uma classe de 9 às 10, todo domingo, para tirar dúvidas sobre questões básicas da fé cristã. E hoje nós falamos sobre o que é o pecado. E uma das verdades que nós falamos é, Jesus ele veio para resolver o problema do pecado. Deus não simplesmente diz, olha, você está perdoado, está livre e pronto, acabou. Sendo ele um Deus justo, ele precisa punir e castigar o pecado. E para que ele não castigasse esse pecado em nós, ele enviou seu Filho para trazer uma justiça eterna. Não é provisória, não é passageira, é eterna. Ela é um ato que se inicia com efeito contínuo. Uma vez justificados em Cristo, somos justificados para sempre em Cristo. Nós podemos ser mais ou menos consagrados ou santificados, podemos ser mais ou menos parecidos com Jesus, podemos ser mais ou menos imitadores de Cristo, mas nós não podemos ser menos justificados, porque Cristo recebeu a justiça de Deus em nosso lugar, e Ele recebeu a completa manifestação da justiça de Deus. Cristo restabelece a ordem no nosso relacionamento com Deus. Cristo é o prometido como que vem providenciar a justiça necessária. Por isso Cristo veio, para trazer uma justiça eterna. Eu sei que a gente pensa às vezes no culto como uma experiência de renovo, né? Uma experiência de, eu preciso de um gás para caminhar, para viver minha semana, para tocar minha vida, né? A vida é dura, a vida é difícil, e tem coisas que são imprevistas, mas tem problemas que a gente sabe que eles são previstos, e aqui está um renovo, está uma fonte de graça, de restauração para a nossa fé, para que a gente continue caminhando. A justiça do Senhor, ela é eterna sobre a nossa vida. Os problemas podem vir, as dificuldades virão, mas a minha posição de aceitação, de relacionamento com o Pai por meio do Filho é contínua, é permanente. É nesse momento que no nosso coração nós devemos dizer, bendito és tu, Senhor, louvado seja o teu nome, porque isso é a boa notícia do Evangelho, é o que Cristo veio trazer. Depois, a quinta aplicação aqui dessa visão é que Cristo veio, acompanhe comigo o verso de número 24, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia.
Ou seja, Cristo veio, todos esses acontecimentos são revelados para indicar a fidelidade de Deus. Deus selará a visão, Deus cumprirá a profecia, Deus fará. Daniel está falando do futuro. Nós hoje podemos olhar para 2000 anos atrás e dizer: Deus é fiel, Ele cumpriu o que Ele prometeu. Deus levou o povo de volta para Jerusalém, e depois Deus enviou o seu Filho Jesus. O nosso Deus, Ele é fiel. Paulo escreve a Timóteo e diz assim: Timóteo, ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Todavia, se o negarmos, Ele também nos negará. Temos parte com Ele, mas nós não nos relacionamos com Deus porque somos fiéis. Nós nos relacionamos com Deus a partir da fidelidade dEle. Por isso que a gente canta: Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Tu és fiel a Ti mesmo, Tu és fiel à Tua palavra. E depois acompanhe comigo ainda o versículo 24. Para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Deus está falando aqui da restauração do templo. Aquilo que a gente já viu no capítulo 8, aquilo que Antíoco Epifanes blasfemou e profanou, foi restaurado por Zorobabel. O templo foi restaurado. Mas aqui não diz respeito a essa restauração, porque Deus disse que levaria o povo de volta, que restauraria o templo, mas essa restauração aqui, ela se aplica após Cristo. Se você for acompanhando a ordem, Ele vai expiar a iniquidade, Ele vai trazer justiça, Ele vai agir com fidelidade para ungir o santo dos santos. Em Mateus capítulo 27 diz que quando Jesus Ele estava sendo crucificado, quando Ele morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. E o autor aos Hebreus vai dizer que aquilo que nos separava, agora não nos separa mais. Agora todos nós temos acesso ao trono da graça de Deus, porque Cristo adentrou como nosso sumo sacerdote, nos representando. Por isso, cada cristão, por meio do sacrifício de Cristo, ele tem acesso a Deus. Ele pode ter comunhão com Deus. Mas mais do que isso, se você olhar na sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Diz que Cristo entrou na cidade santa, desceu com a Jerusalém celestial. E fala desse local em que Cristo nos tornou cidadãos. Como eu falei, entrando primeiro em nosso lugar. Apocalipse 21. Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada para uma noiva, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus reconstruiu o templo por meio do sacerdote, por meio de Zorobabel. Deus nos fez ter comunhão com Ele mesmo por meio de Cristo, que adentrou o Santo dos Santos. Mas essa profecia aponta para a consumação dos séculos, quando nós, por meio de Cristo, entraremos
no tabernáculo e viveremos com o Senhor para todo o sempre, consolados, animados na presença do Senhor. Para isso Cristo ungiu o Santo dos Santos. Meus irmãos, o Senhor Deus, Ele consola o seu povo por meio da sua palavra. E Ele está dizendo a Daniel aquilo que acontecerá com o seu povo. Nós podemos olhar para trás e ver que Deus restaurou Jerusalém e levou o seu povo de volta. E nós podemos olhar para frente e entender que Cristo nos permitirá ainda desfrutar dessa realidade onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais miséria, onde não haverá mais destruição. A Bíblia ainda no capítulo 9 de Daniel fala desse anticristo, desse destruidor, desse opositor do Senhor, mas a Bíblia diz também que ele será destruído. O autor Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala da volta de Cristo, ele fala do homem da iniquidade, aquele que no final dos tempos se manifestará de forma personificada, oprimindo, perseguindo, afrontando a igreja, o inimigo da igreja, mas a Bíblia também diz que o fim dele chegará e Deus trará paz ao seu povo. Meus irmãos, Deus está trazendo ânimo aos nossos corações. Deus está trazendo esperança ao coração do seu povo. Deus está nos renovando. Deus está dizendo coisas sobre o fim. Deus está dizendo que haverá guerra, versículo 26. Haverá desolações. Será um tempo de abominações. Virá aquele que causa desolação até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Há uma palavra de que tanto o pecado, quanto esse que a Bíblia vai dizer, e Paulo chama de o homem da iniquidade, esse que é opositor à igreja, ele terá fim à sua ação. A gente não pode, ainda que o historiador seja o mais hábil, mais capaz, ele pode olhar para a história e ver que Deus cumpriu todas as coisas que ele prometeu. Ainda que a gente não saiba o tempo determinado do cumprimento de todas as coisas, mas nós podemos confiar em Deus. Meus irmãos, que a gente possa descansar naquilo que Deus diz que vai fazer pelo seu povo. Que nessa noite a gente possa agradecer a Deus. Vamos colocar de pé? Vamos fazer uma oração de gratidão a Deus. Senhor, obrigado porque eu sou amado. Assim como Daniel era amado, eu também sou amado pelo Senhor. Obrigado porque eu também sou alvo da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. Mas me ajude, Deus, a ser alguém que dedica sua vida ao Senhor, assim como Daniel se dedicava ao Senhor. Agradeça a Deus porque Deus fala conosco por sua palavra. Que Deus nos ajude no decorrer da nossa caminhada a termos mais fome e sede do Senhor, mais apetite por sua vontade, em conhecer a sua vontade. Que esse momento seja um momento de decisão, de uma escolha firme, para que a gente não some mais uma semana, não acumule mais uma semana de uma decisão irrefletida, que diante da primeira dificuldade, da primeira tarefa, se esquece da tua palavra, se esquece da vontade revelada de Deus, do amor de Deus. Vamos falar com o Senhor. Pai, nós te louvamos nessa noite por tua palavra, Deus. Obrigado porque as Escrituras nos dizem que o teu amor excede a todo entendimento. O apóstolo Paulo diz: por esta causa eu me coloco de joelhos, para que a tua igreja compreenda a largura, a altura,
a profundidade do amor do Senhor, que excede a todo entendimento. Deus, nós conhecemos o Teu amor está demonstrado por nós. Mas ainda assim ele excede o nosso entendimento, porque não sabemos qual razão o Senhor quis demonstrar o Teu amor a seres tão pecadores como nós. Porque o Senhor quis dar o Teu Filho por nós. Ó Deus, que busquemos, ó Deus, uma compreensão mais profunda do Teu amor, da Tua palavra, dos Teus planos. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor dê também, ó Deus, esse entendimento a cada um dos nossos irmãos. Ó Deus, nós temos vivido dias de descompromisso, de desinteresse, de secularização, ó Deus. Dias em que o eu, ó Deus, tem sufocado o nós, a ideia do povo, do corpo, da família, da comunidade do Senhor. Agora que vamos nos achegar, ó Deus, à mesa do banquete do Senhor, à mesa do Senhor, da comunhão, da graça. Nos ajude, ó Deus, a entender um pouco mais, a discernir, ó Deus, um pouco mais, a termos mais amor, ó Deus, a termos mais cuidado com o Teu povo, com a Tua igreja. Ajuda-nos, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.